Acompanhe agora a terceira e última matéria sobre cinemas de rua. O tema de hoje é Niterói. Niterói fica a 22 quilômetros do Rio de Janeiro. Hoje, a cidade fluminense é conhecida pelo seu jardim botânico, mas na década de 30, eram os cinemas de rua suas grandes atrações. Muitas pessoas não conhecem a história dos cinemas antigos que existiam aqui em Niterói. Pensando em resgatar essa memória, Rafael de Luna decidiu escrever um livro. Inicialmente não existia um trabalho único, não existia um levantamento das informações básicas, vamos assim dizer, sobre quantos cinemas existiram, quais foram, onde eles ficavam, quando eles haviam aberto e quando haviam fechado. Então passou muito por um levantamento de informações primárias, informações sistemáticas que eu tive que buscar a princípio na imprensa da época. Então foi um trabalho de busca às fontes originais. Eu utilizei sobretudo jornais, revistas e trabalhos das várias décadas do século XX, particularmente no acervo da Universidade Federal Fluminense e da Biblioteca Nacional, sobretudo periódicos fluminenses, e foi um trabalho muito árduo de levantamento de informações e posteriormente também de uma pesquisa iconográfica, que eu tive que apelar para os mais diferentes arquivos para encontrar essas imagens. As salas de cinema se espalharam por Niterói, afinal, não eram aglomeradas em uma parte específica da cidade, mas em pontos-chave, como próximo a Bondinhos. O Cinema Icaraí foi construído entre as décadas de 30 e 40. Ele foi considerado um dos últimos cinemas de rua a deixar de funcionar em Niterói. O edifício foi tombado e hoje pertence à Universidade Federal Fluminense, que pretende transformar o lugar em um centro cultural. Já o Cine Mandaro foi inaugurado em 1940, com 800 lugares, na rua Doutor Paulo César. Apesar de não ter luxo, era muito popular por ser em frente ao ponto do bonde e em um lugar de grande movimento. Os filmes tendiam a chegar rápido. As primeiras exibições em Niterói foram de exibidores ambulantes que vieram do Rio de Janeiro, depois de esgotado o público no Rio de Janeiro, vinham para Niterói e a partir daí iam para outras cidades. Então Niterói sempre foi caminho de ida ou de volta, enfim, desses exibidores. E posteriormente muitos exibidores do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio, abriram salas também em Niterói. Filmes como A Bela e a Fera e Obsessão tinham público garantido na plateia. Em 1947, o recém-inaugurado Cine Palace era considerado cinema de segunda linha. Tinha cerca de 600 lugares e integrou o circuito Severiano Ribeiro e fechou suas portas em 1970. Após 10 anos, o prédio foi condenado pela Defesa Civil, demolido e no local funciona hoje uma oficina mecânica. No auge das salas de rua entre as décadas de 30, 40 e 50, e, por exemplo, a urbanização acelerada de Niterói e, posteriormente, a abertura da ponte vão significar novas mudanças. Por exemplo, a conquista da região oceânica, da região das praias, que vai começar a ser ocupada e vão surgir salas de cinema lá, como, por exemplo, um cinema drive-in, que existiu em Itaipu. E posteriormente você vai ter decadência urbana do centro da cidade e Icaraí vai ser um local que vai passar a ter, nos anos 70, mais cinemas do que todos os outros bairros de Niterói, mais até do que o centro. Com a abertura das salas, o povo fluminense passou a frequentar os cinemas da cidade, que por muitos anos foram a grande diversão da cidade. Inaugurado em 1954, o cinema São Jorge tinha capacidade para receber até 2.000 pessoas. Foi um cinema popular que programava sessões duplas localizado na Alameda São Boaventura. Ao longo dos anos, foi caindo a qualidade e diminuindo a sua lotação, que chegou a menos de 1.000 espectadores. Aos poucos, outros cinemas de rua de Niterói também começaram a ver seu público diminuir. Excesso de trânsito, dificuldade de deslocamento, dificuldade de estacionamento, péssimos meios de transporte, alto preço, então não é só ingresso do cinema, ingresso da passagem para você ir ao teu cinema, violência urbana, degradação da rua, particularmente dos centros das cidades. Hoje, por exemplo, está havendo uma revitalização do centro do Rio de Janeiro, que permaneceu, enfim, nos últimos 30, 40 anos, absolutamente abandonado. Isso é muito mais evidente, você pega em cidades da região metropolitana. Então, locais de muito movimento, que eram onde a maior parte das salas surgiram, ao mesmo tempo se tornaram o principal local que os próprios moradores passaram a evitar, sobretudo fora do horário de trabalho.
Então o centro da cidade se tornou um lugar perigoso, de difícil acesso, evitado pela população. Isso obviamente afetou as salas de cinema. E o que acontece é que nos anos 80 é muito forte essa ideia de é melhor ver filme em casa, em vídeo, mais seguro, mais barato. Isso vai se acentuando até que o advento do shopping representou uma outra mudança. Ou seja, era na rua, mas era num ambiente controlado, num ambiente seguro, em que você tem estacionamento, em que você não vai ter bandido, flanelinha, mendigo. Então, para uma certa classe média, particularmente Niterói sempre foi uma cidade com esse perfil de classe média, o shopping virou o único reduto fora do seu lar, fora do condomínio, onde muitas vezes você já tem até mesmo uma sala de cinema, para você poder ver filmes fora do ambiente doméstico. Assim como aconteceu na Cinelândia e na Praça Sans Pena, os cinemas de Niterói ficaram limitados aos shoppings e muitos jovens sequer sabem que por trás de inúmeras fachadas espalhadas pela cidade haviam gloriosas salas de cinemas de rua.